parte show da manhã nessa quinta-feira. E vocês lembram, né? Segunda e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã, nós temos aqui Alma Feminina. Sim, apresentação de Lu Ferreira e Marcela Reis aqui na Sintonia Global. E hoje, a Alma Feminina, né? Olha só. Tem uma convidada especial, sempre, né? As convidadas especiais aqui no Alma Feminina. Letícia Souza, ex-atleta profissional com passagem de 2 anos na Ponte Preta, formada em Educação Física e hoje presidente da FFC, Futebol Feminino Campinas. E olha o que ela fala, hein? Desde os 7 anos no futebol, transformo minha paixão em propósito. Hoje gerencio um projeto social que impacta 100 meninas, formando atletas dentro de campo e mulheres fora dele. Bom dia, Lu Ferreira. Olha só que, ó, tá vendo só as convidadas que você traz, hein? Sempre especiais e muita informação aqui, um currículo, né? Que chama muita atenção, como sempre, né? Bom dia, Lu Ferreira. Bom dia, Plínio. Bom dia, Giovana. É um programa inclusivo, não exclusivo e com abordagens que é abordagem do dia a dia, do cotidiano. Então, para as pessoas especiais que vêm aqui é porque também nós somos especiais, os ouvintes também são especiais, né? Então, bom dia, pessoal. Bom dia, mulheres incríveis. Eu sou a Lu Ferreira. Mais uma vez, Dona Marcela ausente, porque ela está com compromisso às quinta-feira. Mas estamos nós aqui dando continuidade. Na segunda-feira ela está aqui. Hoje eu vou conversar com uma mulher que conhece de perto a realidade do esporte do Brasil. Nossa convidada é a Letícia Souza. Bem-vinda, Letícia. Obrigada. Ex-atleta da Ponte Preta e idealizadora, como o Plínio falou, do projeto voltado ao futebol feminino para crianças e adolescentes. E no ano de Copa do Mundo, e a partir do ano que vem, Copa Feminina aqui no Brasil, que sediará, nada melhor do que falar do futebol. Vamos falar sobre sonhos, vamos falar sobre preconceito também, falta de investimento, oportunidades, sobre como o futebol pode transformar vidas. Bem-vinda, Letícia. Vou começar você se apresentando, como começou a sua relação com o futebol, quem foi a primeira pessoa que acreditou em você? Bom dia. O microfone é teu. Primeiramente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, falando um pouquinho sobre a minha história, sobre o futebol feminino. Eu me chamo Letícia Souza, né? Comecei a jogar futebol com 7 anos de idade, no meio de meninos, como eu acredito que foi a maioria da realidade das meninas, que são da minha idade, assim. Conheci o futebol feminino com 11 anos de idade, lá no Clube Bonfim, com o idealiz... Desculpa. Fica à vontade. Com com o Maguila, né? Carlos Alberto Miassada, mais conhecido como Maguila. Isso. Que era o idealizador do projeto que eu toco hoje, né? Dentro do projeto, eu me desenvolvi, né, como atleta, consegui alcançar o profissional. O projeto também me ofertou bolsa de faculdade, onde eu consegui minha graduação. E após o período que eu me tornei profissional, resolvi seguir na graduação e proporcionar para mais meninas as oportunidades que eu tive lá no passado. Então, assim como o projeto ele mudou minha vida, hoje, através dele, eu procuro tentar mudar a vida de outras meninas também, através do futebol. Então, o idealizador, quem foi a primeira pessoa a acreditar em você foi o Maguila. O Maguila. E me fala da paixão sobre o futebol que nós estávamos conversando ali. Antes de a gente entrar no ar, nós estávamos falando justamente isso, o poder, que eu sempre digo, o poder político, social, que possui esse esporte, com respeito a todos os outros, mas o futebol é minha paixão. Particularmente, eu sou uma pessoa que veio de periferia, né? Sempre morei lá na favela do Vida Nova, bem distante do centro, bem distante de tudo. E, querendo ou não, as oportunidades elas são menos acessíveis para a gente que mora em periferia, mora em favela. E através do futebol, eu, como uma criança, eu via uma oportunidade de vencer na vida, né? Então, eu sempre acreditei muito, sempre corri atrás dos meus sonhos, né? Meus pais, eles sempre tiveram que trabalhar muito, então não puderam acompanhar muito a minha fase aí no futebol, a minha carreira no futebol. Minha mãe, ela sempre estava trabalhando, meu pai sempre estava trabalhando,
porque não tinha condições. Então eu ia pro treino sozinha, pegava 3 ônibus para ir pro treino, chegava em casa meia-noite do treino, então sempre foi um processo muito difícil aí. Foi difícil eu não desistir, mas graças a Deus todas as escolhas que eu fiz no passado me fizeram alcançar as coisas que eu alcancei hoje, né? Que ano que você começou com o Maguila? Com o Maguila eu tinha 11 anos, não vou lembrar exatamente. Agora eu não vou conseguir fazer a conta. Quantos anos atrás? Eu tenho 31 hoje, então faz 20 anos atrás aí. E nessa época você ouvia falar que o futebol não era para mulher? Ah, muito. No meio de meninos eles sempre falavam, Maria João, que não sei o quê. Então, a partir do momento que eu conheci que tinham mais meninas que praticavam futebol, eu acho que aí foi onde acendeu uma luzinha para mim e fez acreditar que as coisas eram possíveis, sabe? Foi assim que você aprendeu a lidar? Como é que, na verdade, como é que você conseguiu lidar com esse preconceito da Maria João, esses termos preconceituosos? Eu acho que a partir do momento que você nasce mulher, nasce numa periferia, já nasce preta, eu acho que é uma coisa que você automaticamente já tem que... Já vem no manual de instrução aí, né? Então... Natural, debaixo do braço. Debaixo do braço, porque senão você não consegue sobreviver, não consegue fazer as coisas aí. Todo dia um problema. Todo dia um problema. Você não é por conta de ser mulher, por conta de ser preta, por conta de se gostar de futebol, eu imagino que você deve ter passado. Fala pra gente a sua passagem pela Ponte Preta, porque você... Tô evitando falar de Ponte Preta, mas vamos lá. Como é que foi sua passagem lá? Você sentiu que de fato era para valer? Porque, às vezes, o que eu entendo sobre o futebol feminino, que também, quando eu estive lá, eu queria muito que o time feminino voltasse. Mas eu ouvia discursos de que não, que o futebol feminino era prejuízo. Era isso que eu ouvia. Eu falei, puxa vida, prejuízo? Futebol feminino, eu acho que em matéria de investimentos, é óbvio que tem. Nós temos muito mais produtos, empresas voltados para o público feminino do que para o masculino. Eu tenho para mim. Entendeu? Pensando assim, bem rasamente, será que não teria investimento? Então, conta pra gente essa passagem, como é que se deu, tudo. As dificuldades, as emoções de carregar essa camisa de peso, a oportunidade, se você teve visibilidade, conta tudo isso pra gente. Na época que surgiu a proposta de representar a Ponte Preta, né, num Campeonato Brasileiro Série A1, a gente estava no projeto, aí o Maguila chegou e falou assim, virou para mim e falou, Letícia, recebi essa proposta da Ponte Preta pra gente disputar Campeonato Brasileiro Série A1. Na hora, qualquer jogadora ia virar e falar, não pensar 2 vezes e aceitar, né? Independente das condições, né? E quando você pensa em se tornar jogadora profissional, você pensa em um cenário, um mundo dos sonhos, né? E quando você vai para a realidade, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, quando a gente foi para um Campeonato Brasileiro Série A1, a gente não teve uma pré-temporada bem estruturada, não teve a estrutura necessária, né, para você ter um time profissional. Então, acredito que a gente fez uma pré-temporada em 20 dias, com times que já vêm numa sequência grande aí, tipo, preparando 1 ano para poder jogar um campeonato brasileiro, né? Então, a gente fez isso em 20 dias. É claro que os resultados eles não iam aparecer. Falaram que iam fazer contratação, não vieram as contratações e acabou que todo mundo do projeto, meio que o FFC, se tornou Ponte Preta desde as categorias de base. Então, a Ponte Preta meio que deu a camiseta pra gente do projeto. Se vira, vocês que fazem a parte de vocês, né? Então, basicamente, foi assim que funcionou. E aí a gente caiu, né, pra Série A2. Aí parou o projeto, assim que a gente caiu da Série A1, parou o projeto, ninguém sabia mais se ia continuar ou não. Então, a gente ficou um período de 3 meses aí sem o projeto rodar. E aí, quando foi para disputar o Brasileiro Série A2, aconteceu a mesma coisa de novo. Chamaram as meninas, aí teve um pouco período de preparação. E aí a gente foi para a Série A2, fatalmente caiu para a Série A3. E aí foi onde a Ponte não tinha mais obrigatoriedade de continuar com o projeto, né?
E aí foi onde não teve mais o feminino na Ponte. Mas assim, sempre foi algo muito levado como obrigação, não como algo que fosse rentável para o clube, né? Então eles não viam como uma ferramenta de rentabilidade para o clube. Só que eu acho que hoje é um pensamento que ele é muito fechado, né? Se você for ver o futebol feminino, ele está em ascensão. Tem muitos patrocinadores, como você falou, que são empresas que são do ramo feminino, que teriam interesse em patrocinar, só que não tem clubes que têm a organização necessária para os investidores quererem investir nisso. Não tem um projeto estruturado específico para isso. Vocês recebiam? A gente ficou durante 3 meses aí sem receber salário, né? A gente treinava em 2 períodos. Então, a gente treinava no período da manhã e treinava no período da tarde também, né? E aí a gente ficou durante uns 3 meses sem receber, sem alimentação, sem nada. E aí foi onde eu virei para as meninas, a gente virou e falou, seguinte, domingo tem jogo, a gente não vai pro jogo, e aí como que vai ser? Vamos na mídia e tudo mais. Aí a partir do momento que começou a falar de mídia, começou a falar que a gente não ia pro jogo, aí eles acertaram os salários, começaram a arrumar alimentação. Então a gente teve que ser extrema nessa parte, né? Porque, querendo ou não, na época que eu recebi a proposta da Ponte, eu estava em um trabalho onde eu recebia 3, 4 mil. Falaram, você vai receber um salário mínimo para poder correr atrás de bola. E como era meu sonho, eu tinha ali 23, 24 anos. E a pessoa com 23, 24 anos é muita coisa que você não pode abrir mão, né? Você abraçou, é seu sonho. Abracei, era meu sonho. Eu virei para minha mãe e falei, mãe, é meu sonho. Pô, eu vou receber um salário mínimo para correr atrás de bola, viajar pelo Brasil e para mim tá tudo certo. É uma coisa que eu tenho que viver na minha vida, né? E aí, após esses 2 anos, eu vi que não é tão o mundo dos sonhos assim como parece, né? E aí eu comecei a colocar na balança o que valia a pena e o que não valia a pena. Após esses 2 anos aí de Ponte, tive propostas para ir para outros times. Só que como eu já estava terminando a minha graduação, né? Aí pesou na balança. Eu termino minha graduação, continuo dentro do futebol de uma outra forma. E foi a forma que eu resolvi seguir, assim. Você se formou em educação física. Isso, me formei em educação física. Você sabe que na ocasião você disse assim, na ocasião, quando havia o futebol feminino na Ponte Preta, eles levavam como uma obrigação, mas na verdade não tinham uma obrigação, talvez era um projeto Sim. que eles estavam tentando ali, mas basicamente não havia obrigatoriedade, salvo engano, para que os times tivessem, para que os clubes tivessem um futebol feminino. Agora sim. Agora, a obrigatoriedade do futebol feminino exige que os clubes da Série A mantenham equipes profissionais e de base para disputar a primeira divisão. Uhum. Isso, agora eu não sei se os times estão assumindo esse compromisso. Não, tem que assumir, porque senão eles são penalizados pela CBF, né? Mas às vezes eu falo obrigatoriedade não só imposição da CBF. Eu falo como imagem mesmo, né? Às vezes eles querem ter por uma obrigação, tipo, eu preciso fazer uma mídia que eu tenho futebol feminino. Entende? Sim, a regra é imposta pela CBF, pela Conmebol, que visa fomentar o desenvolvimento da modalidade após histórico de proibição por lei no país. E o futebol feminino, ele é tradicional? Fala pra gente sobre isso. Quando que ele começou? Você entende da história? Conhece um pouco a história? Quando que começou? Você citou agora, né? Referente da CBF, a Conmebol. Tem um caso recente, que foi o do Mirassol, que ele se classificou para a Libertadores. E a partir do momento que o time se classifica para a Libertadores, ele tem que ter um projeto estruturado para o feminino. E aí foi onde o Mirassol começou a fazer um CT às pressas para as meninas e tudo mais, e estruturar um projeto para o feminino. Então, o futebol feminino ele ainda depende muito do desempenho do futebol masculino. O Atlético Paranaense, recentemente, ele caiu para a 2ª divisão. E aí ele não tinha a obrigatoriedade de manter um projeto do futebol feminino. E o futebol feminino do Atlético Paranaense vinha muito bem. Se classificou em outras competições, só que aí chegou em um dia, viraram para a comissão técnica e para as atletas, desfizeram todo o projeto. Então é algo que a gente depende do masculino para poder vingar, entendeu? Então é uma coisa que
ainda, infelizmente, ainda acontece muito no futebol feminino. A gente depende do futebol masculino para poder fazer as outras ações. Não é curioso que nós temos a melhor jogadora do mundo, reconhecida mais de 1, 2, 3 vezes, que é a Marta, no país que ainda, tá, Plínio? Conhecido como o futebol, né? Somos conhecidos como o melhor futebol do mundo, pero do mundo. Sim. Ainda se fala muito, né? O Brasil, apesar da seleção ainda tá devendo alguma coisa, né? Mas, né, nós temos ainda aí existe um essa nome. lenda, né? Mas no quesito feminino, como é que a gente se explica esse fato de não ter, o futebol feminino não ter esse sucesso, esse alcance que os homens têm? Vamos falar de salários? Vamos falar de a vida, talvez, bem luxuosa, os salários grandes dos jogadores masculinos e essa diferença que é gigante com os das mulheres. Você tem aí uma opinião sua? Por que se trata disso? Por que essa diferença? Eu acredito que, como a gente vive num mundo capitalista, né? Oi? E machista? E machista, né? Um mundo capitalista e machista, onde os produtos que mais vendem são produtos de cunho masculino, né? Eu acho que muito dos salários de alguns jogadores, eles vêm muito de patrocínios, né? Então, por exemplo, é muito difícil um patrocinador que patrocina o Neymar, por exemplo, que patrocinar o Neymar, que vende muitos produtos dele, querer patrocinar a Marta, que vai vender menos produtos. Então, se a gente for ver dentro disso, a rentabilidade para eles é mais fácil patrocinar um do masculino, certo? Então, o retorno para eles financeiro é muito maior com o masculino do que o feminino. E é onde eles batem na tecla. Como que eu vou ter mais patrocínios para o feminino se o que vende mais é o masculino? Só que a partir do momento que eles não mostram, é uma coisa que eles têm que mostrar o futebol feminino, para o futebol feminino começar a aparecer, só que dentro das estruturas necessárias. O que você vê hoje, às vezes aparece um time que ganha de 11-0 num campeonato brasileiro, todo mundo começa a criticar. Só que não olham o time que foi colocado lá às pressas, sem estrutura nenhuma. E aí é onde vai perdendo a credibilidade no futebol feminino. Então, eu acredito que o problema esteja em sustentar a base para a gente crescer com uma estrutura adequada, para a gente conseguir ter os patrocínios, conseguir ter uma estrutura melhor para essas meninas poderem aparecer no cenário e a gente conseguir melhorar salário, melhorar, e não só de jogadoras, tá? De profissionais que trabalham com futebol feminino. Muitos profissionais hoje, dentro do futebol feminino, trabalham de forma voluntária, trabalham recebendo um salário mínimo, o que, se você for ver, por tudo que fazem, não é o ideal de acontecer, né? Então, eu acredito que essa distância muito discrepante que tem hoje em dia, ela vai demorar muito para poder mudar, né? Infelizmente, mas é algo que seja mais estrutural do que propriamente a gente querer cobrar às pressas, assim. A gente tem que cobrar a estrutura primeiro para tudo começar a acontecer de uma forma um pouquinho mais natural. Para você, qual o melhor futebol feminino do mundo? Do mundo, hoje, o Barcelona, ele é indiscutível, assim, a Espanha. A Espanha, assim, ela investe... Na verdade, o Barcelona em si, para mim, hoje é o modelo de futebol feminino a ser seguido. Mas o Manchester City também, ele vem muito forte. Inclusive, a gente tem uma das melhores jogadoras do Brasil hoje no Manchester City, né? Que é a Caroline, que ela vem numa ascensão muito grande. Inclusive, ela mora aqui em Campinas, tem acho que ela mora no Swiss Park hoje, mas ela começou no projeto lá do Lamparina, do São José, né? Bacana. Então ela é aqui de Campinas e é uma das que tem para ser a melhor jogadora do mundo aí, né? Então ela vem numa ascensão muito grande. Temos a Thaís Ferreira também, que está na seleção brasileira, zagueira da seleção brasileira, aqui de Campinas também. Então a gente tem muitas joias que saíram aqui de Campinas que tiveram a dificuldade. A Thaís e a Caroline foram meninas que passavam pela Ponte Preta, tiveram também as mesmas dificuldades que eu tive, mas conseguiram seguir carreira e tudo mais. Então tem muitas meninas, inclusive tem meninas dentro do nosso projeto hoje,
que já foram meninas de seleção brasileira, que é a Isa Fernandes, que está no nosso projeto hoje. Ela passou pela Ponte Preta também. Então, são meninas que tiveram a vivência e tiveram caminhos diferentes também, né? Hoje a Isa não joga mais, a Thaís e a Caroline tiveram ascensão. Então, cada um faz as suas escolhas aí dentro do futebol. Eu achei que você ia falar que o melhor país é os Estados Unidos. Nós temos a seleção americana tida como a melhor do mundo. Sim. E provavelmente uma das campeãs, né? Para o ano que vem, é a promessa. Não, o Brasil vai ser campeão ano que vem. Pô, por que a gente está tão desacreditado na seleção, Plínio? Pô, é triste isso. Lucimara, cadê o patriotismo? Poxa vida, cara. Claro, os Estados Unidos ele vem muito bem, muito forte e tudo mais, mas eu acredito que o Brasil está fazendo um excelente trabalho aí com as meninas. E a gente vem forte para ano que vem, então confiante. É que os Estados Unidos ele tem um trabalho de base, né? Era por isso. Escolas, faculdades e tudo mais. Plínio me salvou. Exatamente isso. Quando você fala de projeto, que precisa haver um projeto, construir, que tá começando, mas devagar. Estados Unidos, ó. As mulheres jogam muito. Os Estados Unidos ele não é referência só no futebol, é em todos os esportes. O programa que os Estados Unidos tem para esporte, que ele é enraizado desde a escola, é uma coisa que você não vê em país nenhum. O Aranha falou isso, né? Exatamente. É uma coisa que você não vê em país nenhum. Então, hoje a gente está falando de futebol, mas para o esporte em si, os Estados Unidos ele é referência sem sombra de dúvida. Vale bolsa para entrar em faculdade, Sim. o esporte. Exato. Lá mulheres jogam futebol normalmente, naturalmente. E hoje a gente tem um Brasil que quer tirar a educação física da escola. Exatamente. Exatamente. E o que me entristece... Então exatamente. Uma coisa que me entristece, eu já tinha falado aqui uma vez, uma coisa que eu estava vendo aqui novamente, é com relação até mesmo ao atletismo, né? Quando você vê, por exemplo, a Númia de Oliveira, que foi terceiro lugar na São Silvestre, né? Você tem aqui como que é o nome dele aqui? Eu estava vendo aqui o Fábio de Jesus, né? Também foi bem colocado, acho que foi terceiro também na São Silvestre de 2025. E ele, até a entrevista dele, se puxar a entrevista dele, ele fala, ele reclama, ele fala novamente isso toda vez algum atleta vai lá e fala na TV e fala novamente, precisamos que alguém nos apoie, precisamos, né, do privado, também ele fala também do governamental e o privado que precisa se alinhar para dar essa ajuda também ao atleta. E ele falando isso, você fala, pô, como assim? Sendo que os brasileiros sempre chegaram muito bem nas corridas e tudo mais, entendeu? Então, como isso, ele falando em final de 2025, ainda falando, eu tô falando do masculino ainda, né? Então, falando isso, precisando de apoio. Então, assim, o Brasil precisa realmente se adequar a essas situações. E agora que você tá falando do atletismo, né? Eu conheço algumas meninas que fazem atletismo, são atletas, né? E infelizmente a gente falou de Brasil, mas aqui dentro de Campinas também o investimento ele ainda é pouco para as atletas que a gente tem. Sim. Hoje a gente tem um dos maiores centros de atletismo que é a Orcamp, aqui em Campinas. Então eu já queria mandar um beijo para a Brenda, para a Isa, para a Lica, né, que são meninas do atletismo. E a gente tem pouco investimento. Hoje o meu projeto ele representa a cidade de Campinas nos jogos regionais. E, querendo ou não, a gente tem pouco apoio da prefeitura, não tem tanto investimento. Não sei como são as outras modalidades, mas a gente tem muitos atletas bons dentro da cidade que não tem essa estrutura necessária para poder desempenhar o melhor papel aí dentro do esporte de alto rendimento, né? Do futebol, hoje em si, a gente tem um CT, né? Campinas tem poucas praças de esportes, poucos ginásios esportivos, então é algo que é muito difícil. Por exemplo, se a gente tivesse que sediar uns jogos regionais, a gente não conseguiria, porque a gente não tem ginásio esportivo adequado, não tem praça de esporte adequada, é tudo meio que fizeram, abandonaram e tá tudo certo. Ou então vira estacionamento. Vira estacionamento. Exatamente isso. E, alô, Secretaria de Esporte, a gente vai convidar o secretário de Esporte para conversar com a gente também sobre isso. Agora, eu tenho para mim que, além da questão da falta do investimento... Não, outra coisa, pegando o que o Plínio falou, o Brasil ele tem talento, nós temos talento natural, né, para o futebol, tanto que foi há muito tempo, ainda somos os melhores do mundo, mas falta técnica e investimento, você concorda?
Falta mais investimento. Falta investimento. Investimento, porque a técnica tem. Não, tem assim, talento. A técnica Não, mas eu acho que tem o talento. A técnica vem depois de trabalhar bastante. Sim. Eu entendo isso. Mas acho que as meninas conseguem puxar isso, porque a gente vê o trabalho delas no campo, né? Assim, até mesmo com dificuldade, tudo. Mas a gente vê a técnica lá dentro nos jogos, no entanto que elas chegam, né, nas finais, tudo bem, não conseguiu, mas chega na Copa do Mundo na final. Sabe, porque quando o Aranha... Não pode ser só raça, não, deve ser errado, raça, então. Porque quando o Aranha veio aqui, ele falou assim, o futebol tá ficando caro. O futebol não está sendo mais futebol... para aquela criança que tem um talento, que joga um futebolzinho no campo pelado. Por quê? O que está vindo para a gente aqui? Meninos que o pai e a mãe podem investir. Aí o menino tem um talento, só que o outro tem a técnica. Porque ele tem nutricionista, porque a mãe leva e pega na escolinha de futebol. Ele tem ali um professor de educação física. E o garoto só tem talento. Entendeu? Aí você fala, mas o talento supera a técnica, pero não é bem assim não, entendeu? Aí ele falou assim, o menino tem talento, mas o outro corre melhor. Pô, quem é que vai vencer? Quem é que vai ter o lugar? Quem é que vai chegar primeiro? O garoto que tem a técnica, porque teve investimento. Sim. É isso que eu quero dizer. Entendi. Então eu tô fazendo valer o que ele falou e eu concordei, efetivamente. Porque ele falou que o futebol agora está se tornando como ele surgiu, né, está voltando ao status quo, o futebol o de elite, tido para elite. Você vê aí pelos estádios, né? Caros, ingressos caros, as construções voluptuosas. E eu entendi que realmente é isso. Faz tempo que nós temos aquele menininho do campo pelado que conseguia ir. E por isso a seleção está como está, sei lá. É uma crítica. Desculpa, eu não sei se funciona assim. Funciona dessa forma, por exemplo, tem os olheiros, eles vêm lá, viu uma pessoa, esse é bom. Ele leva pra fora, isso tá acontecendo, esse tipo de coisa. Não é assim, não. Não é muito assim, não. Hoje em dia a gente tem muito empresário, né? Dentro do futebol feminino, que nem hoje eu tenho um projeto com 100 meninas. Se vier um time grande, que acontece muito, a gente vai disputar os campeonatos. Vem um Ferroviária, vem um São Paulo e quer levar a menina, leva a menina, a gente não ganha nada por isso e tá tudo certo, entendeu? Então hoje a gente não tem esse respaldo de poder ganhar alguma coisa em cima, né? Mas pra gente também, dentro do nosso projeto, é importante que o que a gente não pode oferecer, e se a menina consiga ascender para um projeto grande, para a gente já é uma grande vitória. Entendi. Letícia, estamos falando aqui que o futebol ele evoluiu nos últimos anos. Isso aí nós podemos concordar, todos nós concordamos com isso. Mas ele está longe de ser o adequado. Para você, o que mais precisa para mudar isso? Dentro desse contexto que nós estamos falando de investimento, da Secretaria de Esporte, de praças, da educação física, que está deixando de ser obrigatório nas escolas, isso é um absurdo. Na verdade, eu acho que as coisas elas só mudam através de cobrança, né? Então, se as pessoas elas fecham o olho para o problema que existe, se não é cobrado dos pais, na escola, que a criança tenha uma educação física adequada, se dentro da própria casa da criança os pais não incentivam a criança a praticar um esporte, a fazer algo além de estudar, de português, matemática e tudo mais, porque tem coisas que o esporte ele ensina para a criança que dentro da escola você não vai aprender. Então você vai lá no esporte, você vai aprender a perder e no outro dia tem que levantar a sua vida, seguir normal e tá pronto para a próxima vez e para a próxima vez. É coisa que dentro da escola você não vai aprender. Você aprende lá, se eu não chegar forte na menina, ela vai chegar forte em mim. E na vida é a mesma coisa. Se eu não me impor na vida, as outras pessoas vão passar por cima de mim. Então, o futebol ele é muito importante nessa questão. Eu acho que o que falta para mudar é a cobrança de todo mundo. Então, os pais, é uma geração, eu falo que é uma geração que ela está sendo muito difícil, né? Da gente conseguir educar, conseguir dar aula e tudo mais. A internet é muito rede social, as crianças hoje elas não brincam na rua, não conversam entre elas. Então, eu percebo que a questão da comunicação entre essa geração é muito difícil. É uma comunicação que eu consigo me comunicar através do celular,
mas eu não consigo sentar e conversar 10 minutos com uma pessoa para conseguir. Então, eu acho que não só a gente cobrar os órgãos responsáveis, mas a gente ter uma autoconscientização que a gente quer para as nossas crianças, que a gente quer para os nossos filhos. Eu acho que entra Maravilha, também lado que a gente sempre fala aqui, né? Que eu venho acompanhando esses detalhes do seguinte. Porque eu gosto assim, eu sou aquele cara, você sabe que eu sou o cara mais alternativo, né? Então eu gosto de Fórmula Indy, né? Fórmula 1. Às vezes eu vejo o ciclismo lá, o Tour de France, essas coisas, eu gosto de assistir essas coisas. Mas eu fui acostumado a ver esse lado diferente. E aí, mas o que eu vejo, por exemplo, o futebol feminino, eu acompanhei uma época assim, eu lembro do Luciano do Vale, tentando dar um apoio fortíssimo com relação a isso, a esses esportes que não eram bem tratados, assim, não eram passados na TV aqui no Brasil. E eu acho que a mídia às vezes peca um pouco nisso, porque, por exemplo, às vezes tem aquele negócio da concorrência. Eu não vou passar isso porque não fui eu que transmiti. Tudo bem que tem um negócio que você tem que pagar, tudo. Mas eu não vou dar a reportagem que deveria dar, dando às vezes uma ênfase, em falar assim do futebol feminino. Precisa, não, olha, as meninas jogaram lá tal. E assim, você tem uns canais fechados que passam hoje, mas no canal aberto a gente não vê aquele lance de assim, vamos fazer uma divulgação maciça com relação a isso. Não tem, falta isso. Não. Então assim, eles deixam nos esportes que às vezes precisam, porque você pega nos Estados Unidos, que você estava falando dos Estados Unidos, outro dia tava passando lá o cara puxando o caminhão. O tanto de patrocínio que ele tinha na camiseta puxando o caminhão como esporte, era um absurdo. Você olhou, olhei e falei, que é aquilo? Então isso você não vê no esporte aqui no Brasil. Então, assim, muito é deixado de lado, não só pela mídia, mas também pelos patrocinadores que não aparecem, né? E que deveria aparecer na mídia também, para poder incentivar isso a acontecer, acredito eu. Né? Eu acho que falta isso. Não sei se você pensa assim também. Ô, Letícia, por que os campeonatos femininos também não passam em canais abertos, assim, em horários relevantes? Eles colocam. Exatamente. Eles colocam um horário 11 horas da manhã, meio-dia para acontecer. Sim. Inclusive, a gente teve um amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos. Que inclusive eu levei algumas meninas, a gente foi em 30 pessoas lá para Neoquímica Arena para poder assistir o futebol feminino, né? O jogo da seleção feminina era às 6h30 da tarde. Sim. E tivemos amistoso do masculino às 7 horas no mesmo dia, da seleção brasileira. Então, às 6h30 tivemos o jogo do feminino e às 7 horas tivemos o jogo do masculino. E assim, não tem como concorrer, né? Mas mesmo assim, a gente tinha 35 mil pessoas no estádio vendo o feminino. Então, pra mim, já é uma coisa que é um ganho muito grande. Sim. Mas pensa quanto mais pessoas estariam engajadas se não tivesse um amistoso da seleção brasileira. Não. Sabe o que também é interessante? As pessoas comuns assistirem, né? Sim. Porque não podemos ficar apenas cobrando, as redes, a televisão não passa em canais populares, mas as pessoas assistem futebol feminino. Certa vez eu vi uma postagem absurda que foi nas redes sociais, Instagram, feita por uma mulher, dizendo que péssimo, futebol feminino péssimo. Ela descia a lenha no futebol feminino e foi acompanhada assim, de muita gente, assim, acompanhando, falando que é diferente, o homem existe mais força, esculhambando o futebol feminino, com relação ao homem. É lógico, o futebol feminino e o masculino ele é diferente, obviamente, você não pode assistir com a mesma visão. E aí, lógico, me posicionei, mas eu falei, puxa, uma mulher falando isso. Então, não é apenas passar em canais abertos, é ter o público que realmente aprecia isso. Eu, particularmente, aprecio o futebol feminino, mas... O que você falou é um ponto muito importante. Não adianta a gente cobrar, tá aqui cobrando e perguntar para vocês se vocês sabem 5 meninas que jogam futebol feminino, se você vai saber me falar 5 nomes, né? Então, é algo que, além da cobrança, a gente tem que entender. Quando você vive esse mundo de atleta, você começa a entender o processo que você passou para poder estar ali. O que muitas pessoas não entendem. Hoje você entra na internet, muita gente fala muita coisa. Mas se você for ver, é uma pessoa que nunca chutou uma bola,
nunca teve que treinar debaixo de sol durante 2 Exato. períodos, sem alimentação. Sabe de nada. Isso é muito forte mesmo. Sabe nada. Então, as pessoas, elas não sabem de nada e falam muita Sim. coisa. Ah, o futebol feminino é isso, é aquilo. Ó, essa menina é muito ruim. É. Que nem eu falei pra você, teve um time ano passado que tomou de 11-0 de outro time. Então, os comentários, eles foram absurdamente horríveis. Imagina, Só que emocional. quem entende o futebol feminino, quem sabe tudo que aquelas meninas passaram para estar ali, tudo que elas aceitaram para estar ali, as condições de trabalho que elas tiveram para poder estar ali. Então a gente entende internamente e mesmo que as pessoas elas falem, a gente continua trabalhando e fazendo a nossa parte. Porque são pessoas que não entendem, não vivenciaram, Exatamente. não entendem também que a pessoa ela tem uma família, que ela tá ali todo dia trabalhando, Sim. ela tá tentando dar o melhor dela. Então eu acho que falta essa empatia das pessoas em saber, pô, eu nunca vivenciei isso, então eu não tenho por que falar disso. Então mais ou menos Isso é por aí. importante. É uma coisa assim, desculpa, eu só vou botar um exemplo do que aconteceu com uma mulher. Eu tô falando aqui da Nika Niles, uma alemã, ela toca bateria. E aí a banda Rush, né, que alguns aqui, se eu falar, algumas pessoas conhecem a banda Rush lá de trás, né, final dos anos 60, 70, é uma banda super conhecida, tem mais de 50 anos, e os caras, os que tocam são multi-instrumentistas. E o que aconteceu? Eles convidaram a Nika Niles para tocar bateria, porque em 2020 faleceu o baterista, né, muito conhecido, Neil Peart, e ele, assim, tem vários movimentos dele de toque são exclusivos, né? É muito difícil de tocar, muito baterista sabe disso, quem toca sabe. E aí o que acontece? Quando convidaram ela, todo mundo começou a chincalhar, começou a falar nas redes sociais, detonando a mulher, né? Falando, não, ela não vai conseguir, não sei o que. E quando aconteceu o show, ela surpreendeu todo mundo, ela conseguiu, porque assim, ela teve assim 6, 7 meses para decorar vários passos da música. Você é difícil fazer isso numa partitura. Quem toca música sabe disso, é difícil. E um monte de gente criticando ela até mesmo depois do show, sendo que ela fez tudo corretamente, certinho. E aí ela foi achincalhada. Então assim, as redes sociais infelizmente traz esse lado, né, que como você falou, acaba trazendo esse lado da pessoa, não, até mesmo quem entende acaba falando, criticando muito de uma forma que não entende o que a pessoa passou para chegar naquilo. Né? Eu acho que a gente fala das redes sociais, mas é o social, né? É a sociedade que vivemos. Com isso, você acredita que as atletas precisam provar 2 vezes mais para receber o reconhecimento? Qual é o caso que o Plínio conta aí da baterista? Então, você acredita que... Ah, com toda certeza. Hoje eu acredito que as meninas elas têm um peso maior de ir para campo, né? Porque, querendo ou não, o investimento ele depende muito do resultado, né? O que no masculino ele não precisa ganhar para poder ter um investimento, o feminino, a partir do momento que você não ganha nada, o investimento é bem menor. Então, o peso que a gente tem de entrar e ter que ganhar para poder ter um investimento, primeiro você mostra que você é bom para depois você ter um investimento. E as coisas elas teriam que ser ao contrário, né? Para eu poder ter um bom resultado, eu preciso ter um bom investimento, uma boa estrutura. Aí no futebol feminino ele acontece de uma forma inversa. Eu mostro o resultado para depois pensar em ter uma estrutura, depois pensar em ter um investimento. Eu queria perguntar para você por que é tão difícil conseguir patrocinadores para o futebol feminino. Mas aí acho que a pergunta não deve ser essa. Assim, se existe patrocínio e esses patrocínios são repassados, porque nós conversamos antes de entrar no ar que às vezes não é repassado esses patrocínios. Eu acho que depende muito da transparência e do tamanho do clube, né? Que nem hoje a gente tem um Ferroviária que tem bastante patrocinadores, tem o Corinthians, tem o Palmeiras também que está numa ascensão boa, tem o São Paulo. Só que quando isso é revertido para times um pouco menores, que são times de Série A2 ou até mesmo de Série A1, eu não sei o quão claro é essa distribuição de verba que acontece, né? Se realmente é repassado só para o feminino, se é repassado para o feminino e tira uma partinha para o masculino, porque querendo ou não, hoje um patrocinador para o feminino, para patrocinar um campeonato brasileiro aí, o cara teria que investir muita grana, né? Então, em torno de 10 milhões, 20 milhões. Eu, para fazer um projeto querendo disputar um campeonato paulista ano que vem com a minha categoria de base, já fica em torno de uns 2 milhões, então você consegue imaginar quanto que fica
um time de alto rendimento, disputando o campeonato Série A1, Série A2. Então, eu não sei o quão claro fica essa distribuição de verba quando o patrocínio faz aí um investimento. Nós temos, assim, atletas femininas do futebol ganhando bem, tirando a Marta, ganhando bem, Temos. com carrão, igual os homens. Não, se a gente for ver do que era antigamente, temos meninas recebendo uma quantia boa para poder mudar de vida, né? Principalmente com as convocações para seleção e tudo mais, mas ainda assim é algo que, nossa, não dá para eu ficar milionária, não dá para eu ficar ganhar muito dinheiro, amparar toda a minha família como o masculino faz, mas ainda assim eu acredito que já seja um valor considerável para poder melhorar a vida, melhorar a estrutura e as condições. Tem assim, de time grande, né? Que nem assim do São Paulo, Corinthians, né? As Corinthians eu acho que é o melhor feminino, mas não tem, assim, porque até um tempo atrás, eu não lembro qual ano, mas eu vi uma entrevista que uma delas falava assim, eu jogo futebol num time profissional, mas eu tenho que trabalhar também. Sim. Né? Ainda tem isso aí em times grandes nesse formato? Com toda certeza. Quando eu jogava na Ponte, né? Até porque eu jogava por um salário mínimo, eu sempre fui garçonete desde os meus 16 anos, né? Entendi. Então eu fazia os eventos lá de madrugada, terminava o evento 4 horas da manhã, 7h30 eu já estava lá para treinar. Então era uma coisa que é a realidade de muitas meninas hoje, né? Se você for separar uns 10 times grandes, a realidade de todos os outros times é essa. Trabalha, vai trabalhar, depois vai pro futebol. Então, se eu não me engano, pelo menos uns 10 times, as meninas ainda têm o privilégio de só jogar bola, mas Sim. toda a outra realidade é totalmente diferente. Tem que ter outro trabalho aí para poder sustentar o futebol, poder sustentar o sonho de jogar futebol. O ano passado eu fiz um curso na Federação Paulista de liderança feminina e foram várias representantes de vários times. Eu fui representando a Ponte Preta e lá eu esqueci o nome dela, que é a coordenadora do futebol feminino do Corinthians. E ela falou que lá funciona muito bem na ocasião. Foi ano passado? Ano passado, liderança feminina. Não foi a Gambaré, não, né? Não, é uma loira alta, esqueci o nome dela, até procurei aqui e não achei. Tem bons patrocínios, as meninas, eu acredito que é um dos melhores times brasileiros de futebol. E aí é onde eu falo pra vocês, sim, é um dos melhores times. Tem um também do interior também, que eu vou lembrar aqui. É a Ferroviária, né? Ela tem um nome, Meninas Poderosas, não é? Como é que é o nome? Meninas em Campo. Não, eu vou procurar aqui, eu sigo elas aqui. Mas em relação ao Corinthians, pra você ver, tem muitos patrocínios e eu sou corintiana de coração, tá, gente? Então eu acompanho bastante o Corinthians. Então tem muitos investidores e patrocinadores para o feminino, mas inclusive algumas bonificações das meninas de campeonatos que elas ganharam ano passado estavam atrasadas, pagamentos estavam atrasados, porque a diretoria do Corinthians está uma bagunça. E aí é onde eu falo para vocês, o repasse foi feito para o feminino, mas onde foi esse dinheiro? Porque tinha o valor para pagar as meninas, porque as bonificações dos campeonatos chegaram, mas e aí, cadê? Ficou atrasado bastante tempo. Eu acho que foi 2 meses atrás que foram pagar as meninas de um campeonato que foi de ano passado. Então, aí eu acho que entra a má gestão do clube também. Sim. Aí. E o Corinthians é engraçado porque o Corinthians ele tem o departamento próprio para o futebol feminino e tem o departamento para o masculino. E mesmo assim as coisas conseguem sair dos trilhos, né? Fala pra gente do seu projeto de futebol. Bom, o nosso projeto ele existe há 30 anos, né? O nosso idealizador foi o Carlos Alberto Meaçada, que foi o Maguila. Ele tocou o projeto durante muito tempo. Em 2023, o projeto ele ia fechar, né? O Maguila ele ia parar, até porque ele teve um problema pessoal, que ele não podia mais tocar o projeto. E foi, curiosamente, em 2023, onde eu me formei, né? Em Educação Física. Falei, Maguila, o projeto ele não vai fechar, eu toco o projeto. Inclusive, na época, eu tinha mais 3 empregos, né? Então, vai ser difícil para eu conseguir tocar o projeto.
mas eu acredito que a gente consiga ir caminhando, né? E desde então eu venho dando um jeito de poder tocar. Hoje a gente treina lá perto do Vila União, no Parque Tropical, né? Então a gente tem um campinho lá que a prefeitura cedeu pra gente, que a gente tenta fazer as melhorias lá. Nosso CT ele já foi invadido 2 vezes, foi vandalizado 2 vezes. A gente, através de rifa, através de ajuda dos pais, a gente consegue ir estruturando. Inclusive também não temos patrocinadores que nos ajudam, que nos apoiam. Hoje a gente atende cerca de 100 meninas, atendo meninas de 10 aos 50 anos. A gente tem 4 categorias. Então eu tenho a categoria iniciação, a categoria base, a principal e a master, né? Então a gente tem meninas de todas as idades aí dentro do projeto. Sabe o que me pega me deixa assim num estado de alerta? Porque se a prefeitura, a Secretaria de Esporte não consegue idealizar um projeto, o que seria adequado? Apoiar. Porque, de certa forma, está ali a prefeitura, né, o poder público se movimentando. Não consegue estruturar, então apoia. Então, você está dizendo, existe algum apoio da prefeitura? Existe algum apoio de algum vereador? Alguma coisa assim? Alguém, gente? O que acontece hoje, né? A gente sabe que a realidade é o quê? Você tem que ser político para poder conseguir as coisas, né? Tem. Então, por exemplo, se eu for pedir lá que o nosso CT, o telhado do nosso CT, tava entrando água, então eu não consigo deixar material lá, que inclusive já foi um trabalho que foi solicitado para a prefeitura, eles foram até lá, foi jornal, foi tudo, não, se propuseram a ajudar, e aí ainda tá vazando lá, e eu tenho que ficar atrás dos caras durante 3, 4 meses, 6 meses para conseguir arrumar, aí é algo que vai ficando desgastante, aí a gente começa a fazer com recurso próprio, ou seja, a gente está reconstruindo uma coisa que é patrimônio público com dinheiro de rifa de atleta. Então, é uma coisa que não é algo que tem que ser a realidade, né? Então, a gente cobra o poder público, só que a gente sabe que é passo bem devagar. Então, é muito difícil a gente ficar esperando, porque eu tenho meninas para treinar. Teve uma época que a gente ficou sem energia lá no CT, eu fiquei dependendo do poder público. Fiquei 2 meses parada sem as meninas treinar, porque o poder público não conseguia arrumar um refletor. Então, eu fiquei 2 meses sem dar aula, porque não conseguia arrumar um refletor de uma praça que é pública, né? Então... antes de nós entrarmos no ar também, nós conversamos justamente sobre isso. A importância do esporte na formação do cidadão. Sim. Um cidadão de caráter, um cidadão com foco, que foi o que aconteceu com você. Você ainda está dentro do futebol, mais formada, hoje em educação física, buscando o seu sonho e ajudando outras pessoas, outros atletas a também manter o sonho. Pode ser que nem todo mundo vai tornar-se, né, Plínio, uma jogadora, uma atleta profissional aí do futebol, mas o esporte ele é tão potente, ele é tão poderoso, ele movimenta tanto. Inclusive, um dos pontos importantes que a prefeitura ela dá esse respaldo, as bolsas de faculdade que a gente tem dentro do projeto hoje, elas vêm da Secretaria de Esportes. Então, a gente tem essa parceria com a Secretaria de Esportes. E a gente tem, dentro do projeto, mais de 15 meninas formadas aí. Então, a gente tem essa parceria de Bolsa Atleta com a Secretaria de Esportes, muito bom. Que oferta para as meninas essa possibilidade de uma graduação, né? Hoje a gente tem 7 meninas com bolsa ativa de faculdade, estudando, fazendo a profissão que querem seguir. Legal. Então, a gente tem esse respaldo aí da prefeitura. Falar que eles não dão nada, eu estaria mentindo. Mas, pelo menos, isso a gente consegue deles. Poderia ser um pouco mais. Poderia ser um pouco mais. Pro tamanho tamanho do nosso projeto, e a gente representa a cidade há muitos anos, inclusive agora a gente vai para os Jogos Regionais, a gente não vai alojar lá, a gente vai ser sediado aqui na cidade de Itatiba. A gente vai com 2 modalidades, que é o futebol de campo e o futsal. Esse ano nós não temos alojamento. Então pensa, às vezes, como a gente, com as mesmas atletas, a gente joga no período da manhã e joga no período da noite, não tem como eu ir jogar lá em Itatiba, voltar para Campinas, depois ir de novo para poder jogar. Para uma atleta, isso é muito desgastante e é muito difícil da gente conseguir fazer rodar, né? Então... Aí a gente com recursos próprios, não, beleza, vai ser na cidade de Itatiba,
para você ver, a gente vai representar a cidade de Campinas com recursos próprios, vamos ver uma chácara para os atletas poderem ficar pensando na estrutura que eu falo para vocês das atletas. Se a cidade não pensa na estrutura para os atletas, eu, como meu projeto, eu tenho que pensar nas minhas atletas. Então, eu acho que é assim que as coisas elas funcionam. Eu estava falando das meninas do São Bento, eles têm um projeto de futebol feminino também muito legal, são Benditas Meninas. Então, nesse curso que eu fiz da Federação Paulista, tinha umas atletas que eles enviaram para lá e tinha a líder delas também. É um projeto fantástico, eu achei tão carinhoso, Benditas Meninas. Nossa. Era o sonho que eu tinha. E o São Bento vem numa crescente agora também, está investindo nas categorias de base, tem alojamento para algumas meninas. Então é um Sim, mas pititica, ó. Pititica, já no futebol feminino. É isso, cara. É fogo, porque eu fico pensando assim, eu fico às vezes sonhando no mundo perfeito, né? Mas o mundo perfeito não existe. É cada um de nós utilizando o que podemos. Futebol muda vidas, transforma vidas. Sim. E a gente estava conversando, né, Letícia? Futebol muda a sua vida, muda a vida da sua família e muda a vida de quem está em torno de você, Sim. né? E aí, quando você tem esse olhar mais, que eu acredito que é o que você tem, mais social, mais público, acho que eu posso dizer isso? Sim. Para a população, você acaba construindo, absorvendo tudo aquilo que você aprendeu. E eu acho maravilhoso isso. Letícia, você acha que, então, porque assim, tem uma ajuda da prefeitura, certo? Mas você acha que, então, aí, nessa falta, né, o que faltaria, então? Seria uma divulgação? Seria uma melhor divulgação, digamos assim? Porque, assim, o trabalho, às vezes, de divulgação, tem uns trabalhos gratuitos que você faz na internet, hoje você tem. Mas, assim, às vezes o alcance não é tanto. E aí você teria que fazer um tráfego pago, esse tipo de coisa, vários tipos de divulgação. Aí você tem do Instagram, por exemplo, né? Se a pessoa ela olha só o futebol masculino, no Instagram só vai aparecer coisas Sim. do futebol masculino. Não tem jeito, ele vai fazer isso. É difícil aparecer alguma coisa de divulgação. Como que as meninas fazem, por exemplo, essas que já estão jogando? Elas falam boca a boca ou elas vão divulgando isso para alguém em alguma plataforma? Tem alguém para fazer isso? Como que é esse trabalho? É igual eu falei para você, o nosso projeto, ele existe há 30 anos, né? Então, ele é referência tanto em Campinas como na região de Campinas. A gente tem a nossa página do Instagram hoje, que a gente faz as divulgações, mas ainda assim o alcance ele não é o alcance desejado para mais meninas conhecerem o projeto. Ainda hoje, tem muitas meninas que estão em escolinha de futebol masculino, porque não conhecem o nosso projeto e tudo mais. Então, a gente tenta fazer essa divulgação através do Instagram. Inclusive, o nosso @ é FutFemCampinas, quem quiser seguir, né? E a gente faz essa divulgação através de lá. E aí, às vezes, eu consigo captar meninas, às vezes eu não consigo. A gente também tenta fazer captação em escola, entregar panfletinho em escola, para as meninas conseguirem ter um local para elas treinarem. Só que hoje, a maioria dos profissionais, todos os profissionais que trabalham com a gente, eles são de forma voluntária, porque eu não consigo remunerar esses profissionais, né? Então, quanto menos profissionais eu tenho, menos meninas eu consigo atender. Hoje eu gerencio todas as categorias, faço inscrição de 4 categorias, então esses dias eu estava fazendo mais de 200 inscrições, então meio que eu faço tudo dentro do projeto, né? Ô, Plínio, eu acredito que é investimento, viu? Investimento, né? Investimento. A maior coisa mesmo é investimento. Lógico, porque para poder todos esses acessos. Nós estamos já na terra do futebol, nós já sabemos, nós temos a melhor jogadora que é a Marta, e ela passou o nome de jogadoras, atletas campineiras, é investimento mesmo. Essa ideia de que as pessoas têm, né, de que o futebol feminino é gasto e não oportunidade. Sim. Então, eu acredito que os dirigentes ainda não compreendem isso. Sim. Entendeu? E hoje, se você for ver, que eu falei que é investimento e estrutura, né? Campinas, se você for ver, a gente tem bastante escolinha de futebol privada. Mas projeto social, que tenha uma estrutura adequada da prefeitura, então um campo bom para treinar, com um vestiário bom para treinar. A gente tem os meninos lá do Padre Anchieta, que fazem um trabalho muito, muito bom, tanto lá no CDHU como lá no Anchieta. Inclusive foram campeões da Taça das Favelas agora. Isso. Eles têm uma estrutura muito legal para os meninos lá, né? Então, eles fazem um trabalho bom, tem profissionais bons. E isso eu acho que falta o reconhecimento da prefeitura, de ver esses projetos sociais, de poder estruturar essas praças um pouco melhor.
né? Porque hoje eu dou treino para as meninas lá no Parque Tropical, o campo, desde o começo do ano eu estou pedindo uma compostagem para a prefeitura e até hoje não apareceram. Então o campo tem um monte de buraco, é difícil para as meninas conseguirem fazer a prática do futebol, né? Tá ficando quase um terrão lá. E agora em julho eu vou pegar com recursos próprios para poder arrumar um patrimônio que é da prefeitura, né? Porque se não arrumar, as coisas continuam do jeito que tá. E aí a gente não consegue dar continuidade no trabalho. Letícia, tocando, coordenando, sendo líder do futebol, à frente dessas atletas, você viu várias coisas. Me diga uma coisa, o que você percebe quando uma menina entra a primeira vez no campo? Então, você deve ter presenciado coisas fantásticas neste nível. Tem alguma coisa para contar Eu pra acho gente? que a melhor coisa que tem é quando a menina ela vem de um cenário de uma escolinha do futebol masculino. Aí ela chega lá, o treino tá lotado com 20, 22 atletas, meninas da mesma idade que ela. O olho da menina ela já brilha, já. Você olha na cara da menina, na cara dos pais, fala: putz, eu não sabia que existia um projeto aqui em Campinas só com meninas. Se eu soubesse antes, eu tinha trago minha filha antes. Porque é diferente a menina ela jogar com meninos e jogar com meninas, né? Então, eu acho que é um sonho não só da menina, como um sonho dos pais. Porque, querendo ou não, os pais, eles querem deixar as meninas no meio de meninas, praticando com meninas. Não vou negar que quando você joga com meninos, você tem um desenvolvimento grande também. Mas eu acho que a minha ideia de trabalho é criar um ambiente onde as meninas elas se sentam pertencentes do lugar onde elas estão. Então, eu acho que isso é o mais importante dentro do nosso trabalho. O que uma criança ganha quando encontra alguém que acredita no seu potencial? Eu lá atrás, né, com 11 anos de idade, quando eu conheci o Maguila, que ele acreditou, né, em mim, me deu muitas oportunidades. Eu acho que, principalmente quando você vem de favela e periferia, e você tem alguém que olha pra você e fala: não, você consegue ir, você consegue, acredita, eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que é o apoio que todo mundo precisa, todo atleta precisa, na verdade, né? Querendo ou não, o ser humano ele precisa de reconhecimento. E quando esse reconhecimento ele tá na pessoa que tá ali no seu dia a dia, tá do seu lado e tudo mais, eu acho que é um grande diferencial. O ano que vem nós teremos a Copa, vamos sediar a Copa Feminina. O que você espera? Você acredita que vai ser bom? Eu acredito projeto? que Teremos visibilidade? Eu acredito que pro futebol feminino vai ser bom, né? As meninas, a partir do momento que as meninas elas veem na TV que tem mais meninas jogando, elas já idealizam esse sonho, vê que é um sonho que é palpável, né? Hoje em dia tem muito mais oportunidades, muito mais projetos que estão abraçando essas meninas, né? Estão tendo estruturas em São Paulo, hoje no Brasil, em São Paulo, tem projetos com mais estruturas para poder abraçar essas meninas, né? E o meu sonho para 2027 é a gente conseguir fazer um projeto sólido aqui, ter o apoio da Prefeitura de Campinas, para a gente conseguir crescer como projeto. Porque hoje, se eu quiser disputar um campeonato paulista, ou eu tenho que pagar o estádio da Ponte Preta, ou eu tenho que pagar o estádio do Guarani, porque Campinas não tem um estádio municipal, que é o Mogiana, que hoje está penhorado. Nossa, né? É verdade. Então, ou eu tenho que fazer parceria com outras cidades. Então, um time de Campinas que é criado dentro de Campinas, com meninas de Campinas, eu ter que ir para Paulínia, para Sumaré, para Hortolândia, para poder conseguir um estádio, porque a nossa cidade não tem estrutura necessária para isso, aí já é algo que fica mais difícil para a gente, né? E também é algo que não traz visibilidade para a cidade. Se você for ver, se eu trazer um campeonato paulista na categoria sub-17 para a cidade de Campinas, é algo que para o futebol feminino ia ser estupidamente proveitoso e para a cidade também. Mas é algo que a cidade não se importa e é algo que a gente, infelizmente, não tem esse respaldo aí da nossa... A gente está caminhando para o final, o Plínio já me deu um toque aqui, então eu vou deixar esse finalzinho todo para você, livre e com uma pergunta. Quantas marcas nós estamos deixando, nós estamos perdendo por falta de investimento? Nossa, essa é muito difícil, porque hoje eu vejo muitas meninas com potencial absurdo que
tem o total poder, né, de se desenvolver, mas é o que você falou, se eu não tenho investimento, não tenho estrutura, eu não consigo fazer essa menina chegar no máximo de totalidade que ela consegue, no máximo de potencial que ela consegue. E, infelizmente, dentro da nossa cidade hoje, eu não consigo ofertar isso para as meninas e elas têm que procurar fora. Ir viajar durante 3, 4 horas para poder ir para um time que vai dar uma estrutura melhor para elas, quando dentro da própria cidade ela poderia ter esse investimento, poderia ter essa estrutura e a gente conseguiria tirar mais joias daqui da cidade de Campinas, assim como já tiramos já. Tem alguma pergunta, Plínio? Não, é que assim, não sei se... Peço desculpas, né, se já tenham comentado isso, que às vezes a gente está na correria aqui, mas aí é uma questão, você acha que, assim, questão da família, você acha que alguma coisa da família também tem algum empecilho? Principalmente que, assim, tem pais, né, eu já vi, tem amigos que já me relataram que queriam fazer um esporte, estou falando masculino, fazer um esporte, e o pai chegou e falou, não, você vai ser médico, quero que você seja médico. Sim. Porque lá é onde que você vai conseguir. Sim. Ou seja, o outro o pai é médico, não, quero que você seja como eu. Não vai ser diferente, não. Então você acha que isso tem na família também? Esse tipo de coisa que impede também que a menina vá para essa... Ela quer fazer isso, mas você acha que acontece isso? Com toda certeza. Hoje, se eu perguntar para você, com quantos anos os pais começam a incentivar meninos a jogar futebol? Com quantos anos você acha? Com quantos anos? Que os pais começam a incentivar o menino a jogar futebol. Com uns... Maior de idade, já que não dá mais tempo pra nada. Não, com 5, 6, 7 anos. Se eu for pensar no masculino, eu penso que o pai já, né? Não, eu quero que você seja como o Neymar. Então, com 5, 6 anos, os meninos eles já são incentivados a jogar. A gente já vê escolinha para meninos a partir dos 5, 6 anos. Entendi. Meninas, elas começam a jogar com 11, 12 anos de idade. Se você for ver para o desenvolvimento motor, coordenativo, já é um começo tardio para as meninas, né? Então, o certo seria as meninas começarem também com a mesma idade que os meninos começam. Mas hoje, infelizmente, a realidade ela é um pouco diferente. Então, a profissionalização do futebol feminino, ele começa um pouquinho mais tarde. Então, as meninas, elas começam ali com 12, 13 anos. E hoje a gente já tem Campeonato Paulista na categoria sub-13, sub-15. E aí a menina, ela já chega meio que cru para poder jogar Só algo, para finalizar, entendeu? mas é que os meninos, vocês, são incentivados Sim. a gostar de futebol. A menina, ela não é incentivada. E quando ela descobre que ela gosta, ainda talvez ela sofra dentro de casa, a resistência dos pais, mas nossa, minha menininha delicada, eu dei uma boneca para ela que é uma bola, entendeu? Eu acredito que isso também é uma questão assim de empecilho. É que eu falo assim, eu falo uma coisa até pessoal, porque assim, da minha filha, ela sempre gostou de dança, desde pequena, desde pequenininha, fazendo dança, ela falou, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E assim, sempre dei total liberdade para ela, vai em frente então, segue seu sonho. Então assim, e assim, você encontra casos de pessoas, de meninos, assim, homens relatando que eu queria fazer tal coisa e não fiz por isso, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente é uma coisa, não sei, né? Posso estar falando errado, eu não sei se é uma questão, às vezes, de cada família também. Uma série, mas famílias carentes, principalmente famílias carentes, periféricas, de cidades, de bairros distantes, tem uma situação um pouco mais difícil. Às vezes o talento existe, já falamos sobre isso, mas os pais não possuem meio, os pais são carentes. Né? Às vezes a pessoa... Foi essa pergunta, quantas marcas estamos perdendo? Se você não incentivar, se não tem um centro comunitário ali que ofereça, um instituto ali que ofereça futebol. A minha filha é muito boa em natação, ela é muito boa. Então, solta ela, é um peixinho. E eu fico, nossa, cara, se eu não tivesse essa condição de proporcionar isso para minha filha, eu não ia descobrir. A minha filha foi fazer uma aula de tênis. Tênis, um amigo, vai fazer uma aula de tênis, leva a menina para fazer aula de tênis. A primeira vez que ela pegou na raquete, falou, rapaz, essa menina é boa, entendeu? Entendi. Então, mas os pais periféricos, eles estão preocupados em alimentar, em comer. Exatamente, eu acho que é onde a gente esbarra nessa questão, que na minha época, igual eu falei para vocês, eu pegava 3 ônibus para poder ir sozinha para o treino e voltava à noite.
hoje a realidade que a gente vive, as mulheres elas vivem um perigo a todo momento. Todo momento. Se ela sai na rua, então pensa eu deixar uma menina de 11 anos hoje, Perfeito. que é o que eu fazia no passado, pegar 3 ônibus para poder ir pro treino. Então hoje a realidade ela é muito diferente. Hoje o perigo ele tá em todo lugar, né? Então a gente, por ser mulher, a gente também tem esse empecilho. Ou os pais eles conseguem levar a menina pro treino, ou a menina ela simplesmente não vai treinar. Por conta que o pai está trabalhando, não consegue levar, não tem ninguém para levar, então a gente começa a esbarrar nessas questões também. Então a gente tem essa realidade aí. E a outra situação, que é aquilo que o esporte, o futebol está ficando caro e os talentos estão desaparecendo e só vai ter técnica. Não que não seja bom, mas ver um... Tá difícil o acesso, né? Ver um jogador que você fala, não, esse tem talento nato, trabalhou nele, melhorou, mas é natural, né? Tá difícil, a gente tá vendo aí na seleção. Finaliza falando da Copa, o que você tá torcendo pro Brasil, nós somos patriotas. Tá sofrido, tá sofrido. Não vou mentir, gente, também aqui não vou mentir. Mas me dê aí três times que eu falei, ó, esse eu acho que vai. Não tem como falar, vai ser a França, né? Eu acredito, França. Argentina, pelo último jogo que eu assisti da Argentina, né? Que tem Argentina? um etzinho lá. E a Alemanha. Eu acredito que essas três seleções aí vão chegar bem aí pra... E nessa primeira leva, o que te surpreendeu? Quais os times? Eu acho que os times da África... Ontem eu assisti Portugal e Congo, a garra que os times têm E eu falo que o futebol é uma coisa incrível, que a gente coloca investimento, né? E agora entra investimento com questão de vontade de jogar. Tem uma coisa no futebol que você pode ter a técnica que for, o investimento que for. Se a bola estiver aqui, se não tiver atitude para poder ir na bola, se o jogador ele não tem atitude, não tem a vontade de vencer, não adianta. Você pode dar tudo para ele, não adianta. Raça, que hoje a gente vê nossa seleção brasileira. Tem tudo, mas você não vê a raça, a atitude, a vontade que precisa ter. E eu acho que é por isso que muitos brasileiros ficaram meio assim de poder torcer para a seleção. Tudo bem que agora a gente pintou rua, tá querendo torcer para a seleção, mas eu acho que é isso que falta na nossa seleção. E é diferente, eu vejo uma seleção da Argentina, por exemplo, os caras eles têm vontade, querem estar lá. Da seleção brasileira parece que ninguém quer vestir a camisa da seleção e jogar bola. Gente, vou falar pra vocês, sinto muito, vou ser sincero, não comprei nenhuma camisetinha pra assistir. Não comprei, vou lá, porque não comprei, cara. Mas assim, a gente torce porque a gente é patriota, é brasileiro, tem orgulho de ser brasileira, mas é difícil querer torcer para nossa seleção. Tá difícil. Vamos lá, Letícia, muito obrigado por compartilhar sua história, tá bom? Foi muito gostoso hoje, né? Obrigada por você abrir caminhos para tantas meninas, e isso é a diferença. Nós construímos uma sociedade melhor através de nós, com essas pequenas ações. Então, parabéns, você é aguerrida. Virei fã, vou te seguir nas redes, etc. Com e tal. certeza. E vamos conversar, né? Para trocar seu telefone com o Albert do Já, para que a gente tenta aí estreitar os laços, entendeu? Juntas, assim, a gente consegue trabalhar melhor. Agradeço demais o convite, né? É igual a gente falou, questão de visibilidade. Hoje é uma visibilidade para o nosso projeto, poder estar aqui falando com vocês. E tudo mais. Então, eu acredito que essa seja uma porta que vocês abriram para o nosso projeto, que vão dar muitos retornos para a gente lá na frente. Mas agradeço demais o convite, agradeço o Plínio, também agradeço você por poder estar aqui hoje. O futebol feminino ele vai vencer, vai superar, porque o futuro é das mulheres. E você terá seu nome ali, como uma das que começaram, umas que incentivaram, pode ter certeza. Sim, com certeza, né? Eu tô aqui também, como eu sempre falo, né? Vocês falam, né? Um colaborador, aquela pessoa que, né, dá aquele apoio, eu sempre vou estar aqui também. Espero estar sempre aqui para dar esse apoio, porque é uma coisa que eu coloquei de vida desde moleque, né? Coloquei desde moleque, minha mãe me passava muita informação, assim, muita coisa sobre a mulher, sobre a vida dela, né? Como mulher, então, assim, eu trouxe isso daí, fui carregando isso. Eu sou um apoiador sempre, serei sempre de vocês. E parabéns pelo trabalho, né? Parabéns. A gente tá aqui, a Sintonia Global, o Correio Popular está sempre aberto para você poder vir falar, vir, né, passar as informações e tudo
né, pra gente. E também, né, um dia, se puder também, a gente convidar também umas meninas para poder trazer aqui, Sim. né, jogadoras, para Sim. também sempre divulgar, Sim. né, sempre Sim. trazer o trabalho de todo mundo. E parabéns pelo trabalho, força Portas e abertas sucesso. para você aqui, viu, Letícia? Quem sabe com o próximo troféu aí. Puxa. Que a gente vai para os jogos regionais, quem sabe? Exatamente. Tchau para vocês, até segunda-feira que vem com eu e Marcela Reis dessa vez. Vou ir buscar lá na casa dela. É isso aí. Alma Feminina, segunda-feira. Segunda-feira. Às 10 da manhã, aqui na Exato. Sintonia Global, né? TV Correio Popular, acompanhem com a gente, tá certo? Abraço a todas. Abraço a todas Tchau, tchau. aí e sucesso total. Alma Feminina, obrigado Lu Ferreira, obrigado Letícia obrigada, Souza. Prima Giovana. Obrigado a toda a Giovana. equipe, TV Correio Popular aqui, né? Cada vez ficando feminino, cada vez mais feminino, então parabéns aí a todas. Vamos em frente, valeu, continua na Valeu. Sintonia Global. Bom dia.